é 22. A verdade eu falo agora, o choro eu deixo pra depois. Sou José Hélio, sem censura e com berrante na mão, debochando da esquerda pra alegrar a nação. 1, 2, 3. Olá, minha gente, estamos aqui junto, misturado mais uma vez para fazer alguns comentários junto com meus amigos, minhas amigas, deste pequeno canal que não influencia ninguém e nem é o meu desejo, né? Mas é simplesmente para vir bater um papo e demonstrar a minha insatisfação quanto a todo esse cenário brasiliano, né? Estilo, como é que fala? Estilo Chicago, anos 30. A máfia do como é que é lá, do Al Capone, né? Hoje nós temos aqui no Brasil também o mesmo cenário, né? Se você for olhar bem e conhecer bem a história daqueles anos fatídicos, né? Dos americanos lá, né? E daí surgiu aquela série Os Intocáveis, né? Que eram agentes federais que vieram para prender o Al Capone, né? De alguma forma. E conseguiram através do imposto de renda, para você ver. Pelos crimes que ele cometeu, não conseguiram condenar ele, mas porque o americano leva a sério, né, o negócio de pagamento de imposto de renda lá. Mas a gente fica aqui nesse mundo de pelelecas, porque a palavra mais falada que está tendo na internet hoje é pelelecas, né? Até tem sentido tudo isso, porque o povo brasileiro gosta de fofoca e o povo gosta de peleleca. Porque nada mais é, gente, do que está acontecendo em Brasília, né? São o escândalo das pelelecas. Ai, ai. Então, porque lá existe o tal do Daniel Volcaro, eu ia falar Volcaro, mas é Volcaro. Volcaro é porque é mais chique falar voo caro, e voo caro é mais assim, é mais pobre. Rapaz, a gente fica assustado, cada dia que passa eu fico mais fã daquela Malu Gaspar lá da rádio CBN, né, que eu assisto mesmo, e ouve também, né, porque ela sempre está num café da manhã lá, ela traz sempre novidade, né, porque ela que é hoje ela é que está dando as cartas aí nas redes sociais, como diz também, gente, meu Deus do céu, eu estou esquecido, sabe? Na mídia. Ela é a número 1 hoje na informação, né? Porque ela resolveu virar uma patriota, não sei porquê, né? Porque antes ela vivia, né, falando mal dos conservadores, dos patriotas, né? Do Bolsonaro, tudo isso aí, sabe? Isso ainda está na conta dela, porque um dia ela vai ter que vir pedir desculpa para todos os bolsonaristas que ela atacou. Mas por enquanto eu vou dar um biscoito para ela. Imagina eu dar um biscoito para ela, né? Então ela ela trouxe todo esse cenário escandaloso, promíscuo da República, né? Que nós todos já conhecíamos há muitas décadas também, porque isso já existe, a gente só não sabia, porque era menos, né? Mas agora não, depois do governo Lula pra cá, velho, a coisa desandou mesmo abertamente, e ele foi fazer um jeito de acostumar o povo com essa meleca, com essa orgia que se tornou a República Brasileira hoje nas mãos do PT. Esse lindo partido, né, que gosta de influenciar, de doutrinar certos jumentos, né, que existe aí. Então nós estamos nesse meio dessa maracutaia toda aí. É isso aí. E o cara, rapaz,
é tão escandaloso que ele chegou num ponto da República Federativa, certo? Lulista, que o cara, ele não gasta dinheiro, ele torra dinheiro. Porque a gente vê, uma festa ele gastou 200 milhões, a outra ele gastou 100, no aniversário da filha dele ele gastou 30 milhões para fazer o aniversário, ou uma formatura, não sei, por aí. E agora, por último, que nós estamos sabendo aí, 3 milhões de reais, 3 milhões e 600, quase 4 milhões, numa recepção que ele deu para os nossos queridos ministros, o PGR, o Paulo Gonet, olha para você ver, certo? O Lewandowski do Lula, certo? O Jean Andrei, o chefe da Polícia Federal do Brasil, Xandão, Toffoli, isso tudo em Londres, tudo em Londres, no bar mais chique da capital londrina, certo? Por 2 horas de degustação, né, de um bom e maravilhoso uísque, regado a uísque, e depois com presentes. Para quem? Para quem será? Para os nossos queridos chefões da nossa nação, certo? E eles vêm e dizem que não, que eles não têm relacionamento nenhum, né, que não telefonou, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que lá. Mas cada dia que passa fica mais difícil deles esconder as suas promiscuidades, não é mesmo? Certo? Outra coisa que eu não estou sabendo, gente, que eu estou assim meio procurando saber, é sobre o velório do Sicário, né? Não apareceu nada da coisa dele, do cancelamento dele. Depois não teve guarda, como diz o Caipira, não teve velório, né? O sepultamento também ficou assim tudo meio nebuloso, sabe? Ninguém está sabendo nada. Por que será? Por que será, né? Mas o cara já morreu. E é importante, né? Porque ele era um sicário, certo? Um cara importante na República do Vorcaro, na República do Lula, certo? Porque ele era uma espécie de contato sinistro para falar com certas pessoas que de repente vinha assim a adormecer sem querer e nunca mais levantar do sono profundo, num coma induzido talvez, certo? Ou senão para quebrar os dentes de certos jornalistas, né? Muitas vezes eu tive vontade também, sabe, de dar um pé do vidro no jornalista, mas eu, como sou muito respeitoso, eu não ia fazer isso, né? Mas vontade não faltou, sabe? Porque a gente sofreu muito na mão dessa gente, viu? Essa imprensa hoje que está aí, na verdade, eu tenho que ser justo, ela está ajudando a esclarecer muitas coisas que eles fizeram no passado, sabe? Os erros também, que eles estavam juntos também. Essa penitência, eles vão ter que pagar ainda, nós vamos ditar ela, certo? Porque não vai ficar pedra sobre pedra quando o Flávio Bolsonaro se eleger nessa república e nós conseguimos a maioria no Senado Federal. O bicho vai pegar. Se prepare. Então eu peço para você que é eleitor, vocês escolham o senador que vocês vão votar. Ele tem que ser bolsonarista, raiz, sabe? Não é esses traíra que vem aí, esses oportunistas, vagabundo. E também de deputados federais. É verdade, governadores também faz parte disso aí, né? Mas entre perelecas e promiscuidade, certo? Eu fico pensando até, olha, gente, porque todo esse escândalo que está acontecendo aí envolve os ministros Dias Toffoli e o Xandão. Aliás, o Dias Toffoli, ele está um pouco fora do cenário. Eu não sei por quê, porque o Dias Toffoli deve muito mais do que está aparecendo aí na mídia, certo? Só está nesse caso aí da venda do Taiaiá, que não sei o que lá, daí vem uma investigação que tem 200 páginas e está engavetada,
e sumiu, e a coisa vira pro lado do Alexandre de Moraes também, que, claro, tinha que estar ele no meio, né? Mas o Dias Toffoli tem mais coisa. Tem mais coisa. Mas como esses ministros lá dentro, o Gilmar Mendes, eles se blindam, certo? Então ainda vai ser descoberto. Mas o dia que for descoberto, certo? Esses passadores de pano, esse ajeita tudo, também vão entrar no meio da história. Vai sim. Então, olha como seria tão fácil, já que essas pessoas são colocadas lá pelo Lula, pelo Temer, que é outro vagabundo ordinário, esse Michel Temer, que deveria estar preso também até agora. Entra lá na República com o aval do Senado, certo? Uma pessoa de reputação ilibada, certo? Que só faz peleleca com a mulher, com a família, que vai na igreja, que... Alto saber jurídico, tudo bem? Tudo bem. Alto saber jurídico, principalmente quando pega num psicopata, aí o bicho pega, velho. Aí a gente tá lascado, certo? Então, tá. Já que eles estão achando que o Supremo tá tão borocochô porque tá sendo atacado pela imprensa, pelo povo, que tem direito de comentar e de falar e de querer a verdade, por que essas pessoas, já que prenderam tanto celular para cá do Vorcaro, mais de uns 100 celulares, gente, e a polícia só abriu um por enquanto, e nem ainda conseguiu terminar de examinar ele, sabe? E já tá dando todo esse rifofó. Imagina aí que abriu os 100. Só do Vorcaro é 8 ou 11, eu não sei quanto que é. Só do Vorcaro, hein? Imagine, só abriram um do Vorcaro, fora os seus assecos, o timeco de jogadores, né? Todos da República, né? E o Lula escondidinho, o Lula não quer aparecer, mas ele tá até o talo no meio dessa história também, sabe? Ele recebeu o Vorcaro, certo? Tem ministro dele que tem os líderes dele do Senado lá, né? Tudo enroladinho, a Bahia no meio da história, sabe? Porque tudo isso começou na Bahia, entendeu? Trancoso, a casa da peleleca. Ai. Então, por que o nosso ministro Alexandre de Moraes, ele contesta os áudios retirados, extraídos do celular do Vorcaro, que não era com ele. Não. Isso aí é outra coisa, não tem nada a ver comigo, tá? Mas o povo continua marretando a imprensa que é dele, a polícia, os vazamentos que houve, e ele continua. E eu vi um ministro, ex-ministro, né, dizendo, poxa, ex-ministro não, um jurista, o senhor Miguel Reale Júnior, dizendo, pô, é muito simples resolver todo esse escândalo, essa promiscuidade, essa putaria que está dentro de Brasília, instalada junto com o governo Lula. Já que o cara é de reputação ilibada, né, o homem limpo, ele e os dois ministrão, né, o Tayaya, como é que é o Dias Toffoli, eu esqueço, gente, você me desculpa, tá? Porque eu esqueço certas coisas. O Dias Toffoli, eu fico tão empolgado quando estou falando essas coisas que nosso amigo César, o grande imperador do Brasil, vocês sabem quem que é? Ele podia pegar o celular dele e falar, não, eu tenho razão e tá aqui meu celular, vocês podem extrair as conversas que vocês quiserem daqui, porque aqui eu não devo nada. Eu não traio minha mulher, eu não pego outras perelecas por fora, eu nunca fui tranquilo, eu não conheço esse cafajeste desse Vorcaro que está prejudicando a todos nós, inclusive está prejudicando o Supremo Tribunal Federal. Isso que dói no brasileiro. A casa maior das leis. É por isso. E tem 2, 3 ou 4 pessoas contaminando tudo isso, e tudo isso colocado pelo Lula, esse nojento, esse
podre, esse cachaceiro. E a gente sabe disso, mas infelizmente o povo não está tendo poder para tirar, certo? Porque eles estavam completamente alienados um ao outro, aliado, né? Era o sistema funcionando. Já que então o ministrão é tão sério, deu o celular dele, do Dias Toffoli, mesma coisa, desengaveta as 200 páginas de investigação que a Polícia Federal fez do Dias Toffoli, o Tayaya e o Volcaro. Acaba toda essa intriga. Acaba toda essa intriga. E daí quando você vê, gente, uma reunião dessa que teve em Londres, reunião, você vê também em Portugal, Gilmar Palusa, você vê em Nova York, né, junto com o Dória, promovendo esses simpósios desses altos, desses poderosos. Você pode saber que ali é tudo maracutaia. É a coisa mais linda, é ali que eles combinam tudo, sabe? Porque ali é milhões, é coisa, é influência, visibilidade, certo? Virando cupincha um do outro, sabe? Falando de perelecas também, falam também, certo? Vão para Trancoso, vão para São Paulo, numa boate que tem lá, que tem muitas coisas importadas. Ó, você vê, vem da Rússia, vem da Ucrânia, vem lá da Europa. Umas mulheres linda, 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 e não sabe falar português, elas não entendem nada que você está falando, certo? Essa é a reputação ilibada dessa gente que faz reuniãozinha nesses lugares, você entendeu? E sempre, tudo isso é para roubar a nação brasileira, conforme o torrador de dinheiro Daniel Volcaro fazia, e com a complacência e com a conivência desses poderosos, os Dom Pedro III, como diz o meu amigo Kim Paim. Eu sou amigo dele, mas ele nem me conhece. E nem sei se ele gosta de mim. Eu gosto dele porque eu assisto ele, né? E nós, com a nossa impotência de pegar e falar: você deve, nessa história, você vai pagar. Porque nós somos os últimos que falamos, o primeiro que apanha. Certo? E tudo que a gente vê isso daí, gente, todas essas grandes reuniões, né? É tudo por dinheiro. É tudo para nos roubar. Roubar a nação. Porque eles não falam em 1 milhão, eles falam em bilhão. A reunião sempre tem maracutaia no meio, é só maracutaia, é só jeito. Poder. Certo? Ou você pode ser assim, você nunca mais vai acordar se você não estiver no meio dessa história, entendeu? E só para falar mais um pouquinho da imprensa brasileira, que foi conivente o tempo inteiro com isso aí, prenderam o Jair Messias Bolsonaro, um homem inocente, um homem que o Brasil amava ele, e vai ser provado agora com a eleição do Flávio Bolsonaro, certo? Porque agora não vai ter maracutaia mais na eleição, igual foi a passada. Agora tem o olho da águia, avisa, né? Tá de olho. Já começou a chegar um recadinho aqui no Brasil, né? Façam certo porque o bicho vai pegar. Tudo isso que está acontecendo, esse rebuliço, tudo aqui, gente, você acha que é por aqui que essa história começou? Não pense isso, velho. Isso aí é importado dos americanos. Isso aí tem o dedo da CIA no meio. Pode crer, porque isso surge, o Amalu, né, Gaspar, tudo da Globo, daí diz que tem um grande banqueiro que está fornecendo essas coisas. Eu até acredito, mas isso tudo foi vindo de lá. Essa história da Magnite que saiu do Xandão era para dar corda para eles mesmos se enforcar.
Ninguém está falando isso porque eu falo as coisas aqui adiantado. Depois que eles vêm, esses jornalistinhas falar certas coisas aí, você entendeu? Esses influenciadores também, esses youtubers, certo? Porque, olha, você vê, eu até tinha marcado aqui, certo? Eu sempre falei da história do golpe. A história do golpe foi uma história escrita, gente. Ela foi premeditada, tudo, para falar de golpe no dia 8 de janeiro, certo? Sempre foi isso, todo mundo sabe disso. Até os esquerdistas sabem, só que eles têm vergonha de falar. Tem vergonha, porque eles devem isso daí. Porque ninguém deu golpe, não tem como você dar golpe sem estar com uma metralhadora na mão, um canhão, o exército no meio. Mas esses vagabundos já estavam preparados, tá? Agora vem a dona Viviane Parques de Moraes, traz o relatório dos trabalhos prestados para o Banco Master, que deveria ter sido dito já no começo dessa história. Ela demorou 3 meses para trazer isso daí. Eu já falava desse tipo de armação, dessa história, dessa gente que gosta de ser o roteirista desses complô de golpe. Agora vem. Eu sabia que era outra história montada. Todo mundo sabe. Até se provar que isso aqui é lá, daí vem o Gilmar Mendes defender as pelelecas, vem o fulano também defende o menino. Não é isso. Nós todos sabemos que isso é tudo montagem, é jeito de sair fora dessa droga, dessa merda que essas pessoas estão. E a gente sabe. Bom, tá provado que... Outra coisa, só para finalizar, gente, está provado, mais que provado, que esses caras, que essas pessoas, que esses elementos, que esses sujeitos da República, eles conheciam o Vorcaro e muito bem. Não tem como esconder mais. Só que, dado o momento que nós estamos passando na nossa República, eu fico pensando que isso tudo pode ir por água abaixo e que vai virar em pizza. Mas o Tayayá, o Dias Toffoli, o Alexandre de Moraes, o ministro, e outros ministros também de dentro da corte, sabia e sabe das coisas erradas que existem, infelizmente, dentro do nosso Supremo Tribunal Federal, dentro do nosso Senado Federal, dentro da nossa Câmara de Deputados Federais e dentro do governo federal. Todo mundo conhecia esse personagem Daniel Vorcaro, todo mundo. E todo mundo era influenciado por esse cara, era cooptado. Que palavra bonita! Tem procrastinar. É empurrar com a barriga, sabe? É o que eles estão fazendo, né? Então todo mundo... Essa gente é regada a dinheiro, a festa, putaria. É isso aí. Simplesmente isso. Forte abraço. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, meu amigo, se inscreva nesse canal, comente, compartilhe, deixe seu joinha. Não esqueça de comentar, gente. Dá um coraçãozinho pro Zezão. Oh, meu Deus do céu. O que custa você pôr o dedinho no like e comentar? A gente vive também de comentário. É isso aí, certo? Forte abraço, beijo de coração. Até mais tarde, se eu não ficar com preguiça, eu faço outro vídeo. Mas hoje, não se esqueça que hoje vai ter a minha live à noite, onde nós vamos comentar juntamente com as pessoas que participam, tá bom?